É a vizinhança. Boa tarde, gente. Estamos iniciando, então, mais um encontro do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos. Queremos chamar todos bem-vindos, especial aos membros que já estiveram na outra vez, e a doutora Tamara, que se propôs a continuar nos capacitando nesse tema que é super importante, tá? Eu passo direto as palavras para ela e todos de antemão já convidados para o próximo, né? Que estaremos uma vez por mês. Esse foi uma exceção sem dia diferente, né, Tamara? Mas estamos aí. Vamos lá. Seja bem-vinda, Tamara. Conte. Então, a gente teve que fazer online, né, em decorrência de tudo que está acontecendo, e também num dia fora do nosso script, que a princípio era todas as quintas-feiras, né? Então, a gente vai tentar voltar às presenciais no momento melhor, mas por enquanto a gente vai ter que se adaptar. Eu vou confessar que esse tema eu tive que amadurecer muito ele em mim para conseguir entender como conversar sobre espiritualidade com as pessoas, assim. Não é um tema, não é uma coisa fácil, né? Porque cada um de nós tem a sua espiritualidade, a sua essência, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, né? E nem sempre é fácil entender o que o outro acredita, assim, né? Tu tem que, o que vale para o paciente é o que ele sente, não o que eu sinto, assim. Então, essa questão da gente aprender a escutar e a entender detalhes de uma conversa ou algumas expressões físicas, né, alguma expressão de fisionomia do paciente para entender o que ele quer dizer ou não, ou se tu tá tendo uma conversa agradável ou não, isso a gente acaba aprendendo com o tempo. Mas é uma coisa importante da gente ir treinando, tá? Então, aqui, a conversa de hoje é para a gente entender como é que a gente pode ir treinando essa conversa de espiritualidade com os pacientes, tá? Primeiramente, fiz um questionamento, assim, do que é sagrado para você, né? Porque para cada um de nós, espiritualidade significa uma coisa específica, né? Então, o que é sagrado para cada um de nós? Uma vez um professor me fez essa pergunta: o que é mais sagrado para ti? Qual é o lugar onde tu mais se sente confortável, que é o lugar onde tu ficaria completamente em paz, né? Qual é esse lugar sagrado, né, para mim, né? Naquela época, e eu acho que ainda é, o meu lugar mais sagrado é a minha cama com os meus filhos, assim, aquele momento de amor e conforto envolvido na minha família, no meu ninho. Então, para mim, esse é o meu lugar mais sagrado que eu tenho, né? Então, é o meu momento mais sagrado, mais do que qualquer outro, né? Pode passar, Núbia, para nós. Pode passar esse também, isso só que eu não tenho interesse, né? Uma coisa importante da gente sempre lembrar é que espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade, né? Isso é bem importante, assim, as pessoas, o paciente pode ter uma relação em relação a isso, ele pode dizer, eu sou católico, eu sigo os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, ou, enfim, ou protestante, né, ou evangélico, enfim, tu tem uma série de dogmas de religião, mas a espiritualidade, ela realmente, ela é além disso, né, ela tem coisas a mais importantes do que apenas a questão religiosa. A gente, no Melhor em Casa, a gente sempre procura, e eu também no ambulatório de geriatria, a gente pede qual é a religião da pessoa, né, porque a gente entende que isso é importante, porque isso faz parte do cuidado também da gente entender como é que aquela família é, se aquela religião é importante para se aquela religião é importante no cuidado, se a família tem apoio, muitas vezes tem apoio de pessoas da religião para ajudar no cuidado. Então, é sempre bom saber disso, mas a gente sabe que isso extrapola, né, principalmente em doenças, assim, ameaçadoras da vida, acaba extrapolando. Pode passar, Núbia. Que tem um termo, uma maneira a espiritualidade pode ser falada de várias maneiras, né, que é uma delas, né, é a busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e o transcendente.
Não necessariamente aquela foto ali diz a fé para um lado e a razão para outro. Eu estou colocando um contraponto disso, não estou dizendo que realmente tem que ser assim, tá? Normalmente a gente entende que tem que ser assim, mas não é sempre assim, né? Então, assim, as coisas, elas podem se relacionar, né? E, de novo, o sagrado, ele transcende, muitas vezes, o que é a religião propriamente dita. Por exemplo, assim, o sagrado pode ser um local, pode ser um evento, pode ser uma participação, pode ser podem ser pessoas da família, que, por exemplo, o meu maior sagrado é a minha casa com os meus filhos, né? Então, é aquilo que te deixa em paz naquele momento, assim, ó, como é que tu quer terminar os teus dias? Uma vez eu li uma reportagem de uma mulher, então, que ela acabou falecendo dentro de casa, com os filhos em volta e tal, e que tinham pessoas que achavam aquilo um absurdo, que imagina como é que uma mulher ia falecer com filhos pequenos em torno de si, e para aquela família, aquilo tinha sido todo um significado, justamente e a família estava bem em relação àquilo, porque justamente aquilo era o mais sagrado para eles, e eles estavam no momento único com a mãe deles naquele momento de passagem da vida para a morte. Então, foi um momento muito importante para eles, que apesar de não servir para outras pessoas, né, para eles acabou servindo, né, acabou ajudando e levaram muito bem essa questão do luto, no pós-luto, por causa do respeito a esse sentimento, a essa espiritualidade dessa família naquele contexto. Pode passar, Núbia. Então, pessoal, é uma característica do ser, né? Cada um de nós aqui vai saber o que é sagrado para si. Né? Eu acho que todas vocês devem ter... acho que hoje só está em meninas, né? Vou falar em todas. Essa questão do que realmente é o mais importante para si, o que mais ou menos entra... seja o que mais ou menos é importante para as nossas vivências, o que é fundamental, o quanto isso pesa na nossa vida, né? Pode passar, Núbia. E eu penso, assim, que é a essência de cada um, né? A gente tem a espiritualidade, né, passando por várias questões, algumas questões religiosas ou não, depende de cada um. Tem pessoas que são extremamente espiritualizadas, mas não acreditam, não têm religião, não acreditam na existência de algo maior do que a gente, são pessoas, né, que acreditam no ateísmo, mas mesmo assim, muitas delas são, sim, muito espiritualizadas, né? Eu me lembro de uma colega minha de medicina, então, ela dizia que ela não acreditava, então não acreditava em nada, só que tu chegava na casa dela, tu abria a porta, tinha um monte de símbolos, né, símbolos de proteção, assim, então, tipo assim, tá, tu pode não acreditar numa religião, né, e eu me lembro que eu entrava na casa dela e dava risada sozinha, assim, porque tá, tudo bem, tu não acredita em, sei lá, em Jesus, em Cristo, em Deus, mas assim, olha, tua parede tá cheia de proteção, então, tipo, alguma coisa tu acredita, tu tá acreditando em alguma espiritualidade, porque tu tá pedindo proteção para objetos, né, objetos na porta de casa, então eu achava aquilo muito engraçado. Pode passar. E uma coisa, então, importante, de onde entra no cuidado. Então, a espiritualidade deve ser um sinal vital, então ela deve ser pesquisada por nós, né? Então, aí que tá, a gente tem principalmente em pacientes com doença ameaçadora da vida, doença crônica, o sofrimento espiritual tem que ser abordado. Como qualquer outra questão, eu botei médica ali, mas é uma questão de saúde, na verdade, né? Tem vezes que as pessoas acabam falando não com o médico, tu tem uma oportunidade diferente de tocar no assunto em relação à espiritualidade e a doença, a não cura, ou a doença incurável. A Feira, essa semana, teve uma experiência dessa, a gente até estava comentando ontem, que a gente está combinando uma conversa com uma família em respeito à doença da paciente, e daí, então, a Fer começou a conversar com ela, assim,
e começou a abordar, e ela me disse assim, Tamara, ela não tá mais com tanto sofrimento, porque antes a gente falava sobre isso, ela chorava muito, ela entrava em desespero, e dessa vez a paciente, a gente conseguiu perguntar para ela conseguiu responder, e ela ficou tranquila nessa conversa, né? Então, tipo, eu posso de novo tentar tocar em temas delicados nessa situação, que é, por exemplo, não ressuscitação, caso tenha uma parada cardíaca, não usar mais medidas invasivas, além do que elas já usam. Então, são essa conversa que a gente vai ter com essa paciente agora, é o nosso próximo passo. E a Fer teve a oportunidade, durante a sessão de fisioterapia, que a Fernanda é fisioterapeuta, de conversar, de tu começar a tocar nesse assunto com a paciente, né? E ela percebeu que a paciente, então, tem menos sofrimento espiritual, menos sofrimento do que há 3, 4 meses atrás, né? Então, isso nos permite a gente dar uma sequência no cuidado e tentar tocar em assuntos mais difíceis agora para ela, que talvez naquele momento lá atrás ela não conseguiria conversar. Né? Então, é importante, aqui eu coloquei como qualquer questão médica, mas é qualquer questão de saúde, na verdade, qualquer profissional de saúde que tem vínculo com aquela família, que consegue conversar, vai conversar sobre isso. Pode passar. As grandes barreiras para uma abordagem espiritual, né, então é assim, é a ignorância em relação à finitude de vida, né, é realmente não acreditar que a vida tem um fim, né, é a falta de treinamento para falar e escutar sobre o tema, isso que eu acho que é o mais difícil para a gente, porque a gente não aprendeu a falar sobre religião, né, ou sobre espiritualidade com os pacientes, e muitas vezes nem em casa, nem em família, então, assim, porque a gente não tem o desconhecimento da nossa própria espiritualidade, então, realmente é uma coisa difícil, porque a gente tem que se descobrir para poder falar sobre isso também, né? É difícil tu tu querer falar sobre uma coisa que tu não consegue sentir, ou tu não consegue respeitar, como é que tu vai abordar. Então, realmente, eu acho que a barreira mais difícil é a falta de treinamento e o próprio desconhecimento da nossa própria espiritualidade, que nem sempre isso é fácil. Pode descer. A gente tem eu não sei se isso eu tirei do nosso livro lá, mas enfim, é de um outro material, se não é de lá, é de um outro material meu, depois eu posso mandar essa palestra para vocês, né, que os pré-requisitos para a gente poder fazer uma anamnese espiritual é assim, primeiro conseguir ouvir a pessoa, ouvir as suas queixas, o que ela está falando, né, a gente tem que deixar a nossa história de lado, as nossas crenças de lado, né, e ter um conhecimento mínimo sobre diferentes tradições religiosas, né, até ontem a Rosa estava me dizendo assim, na casa de fulano tem um quarto de pai de santo, né, então ele tem alguém na casa lá, é mãe de santo ou pai de santo, então a gente entender também como é que funciona essa dinâmica na família em relação à religião é uma coisa importante, a gente acaba pegando alguns ganchos, né, daí eu até comentei que eu sei que o pai de santo, a mãe de santo, antes de eles falecerem, eles têm que passar como é que é, enfim, eu não sei como é que é, mas eles têm que passar a ordem deles para outra pessoa antes de morrer, eles não podem morrer porque depois eles se sentem presos à terra, então entender um pouco de como é que funcionam essas coisas da religião é legal, é interessante, é importante. Eu vou confessar para vocês que a religião que eu menos conheço é realmente essa questão das religiões africanas, a gente tem pouco contato aqui, a gente vê alguma coisa, mas não é um contato maior, né, vou dizer, o meu conhecimento religioso se baseia basicamente na igreja católica, eu fui batizada, frequentei o centro espírita desde criança, aprendi a ler com um livro espírita, depois eu fui fazer yoga, daí eu me interessei pelo hinduísmo, depois eu conheci uma mulher que era mãe de santo, também ia lá em sessões com ela, e agora, ultimamente, o que eu mais faço, eu faço reiki toda semana com acupuntura, então, tudo isso, eu sou essa mistura de espiritualidade e religiosidade, né, então, os meus valores, eles se baseiam em cima de tudo isso, esses são os meus valores, que são diferentes de qualquer outra pessoa com quem eu convivo,
né? Então, a gente tem que pensar nos valores das pessoas quando a gente vai cuidar delas, e não dos nossos. Então, assim, eu conheço um pouco, assim, e posso... Na verdade, tu tem que aprofundar essas questões. Esses dias a gente recebeu uma filha de uma paciente nossa que faleceu. Então, daí ela chegou lá, ela disse assim que ela estava revoltada, chegou no Melhor em Casa e disse assim, eu estou revoltada com Deus, né? Porque olha só o que me aconteceu, né? Eu perdi meu pai, agora eu perdi minha mãe, agora eu estou sozinha com meu filho, agora eu não sei o que fazer, eu podia estar, a mãe podia estar aproveitando um monte de coisa, né? Então ela estava, daí a gente escutou ela, né? Enfim, aquele momento que ela estava ali, desabafou. E o que tu vai dizer? A gente não tem muito assim o que dizer. A gente diz, olha, calma, o tempo vai passar, daqui a pouquinho as coisas melhoram. A paciente acabou falecendo, ela não, teoricamente, ela não está mais no Melhor em Casa, mas a gente sempre deixa a porta aberta para os familiares, se um outro momento eles querem conversar, se eles querem ter um momento de um diálogo que a gente possa ajudar, porque isso pega muito também. Como a gente entra na casa das pessoas, então a gente entra na intimidade da vida das pessoas, a gente faz parte daquele convívio, mesmo que seja pequeno, uma vez por semana, tu acaba conhecendo toda uma rotina familiar, né? O pessoal da ICF também consegue fazer isso mais. Então, tu acaba, muitas vezes, conseguindo se aproximar mais de determinados assuntos e aprofundar mais essas questões. Teve um outro caso nosso também, que talvez o pessoal que esteja aí vai lembrar. Então, tem uma senhora que também é bem difícil, o cuidado dela é muito complicado, é bem difícil o cuidado dela, a filha tem um monte de questão social envolvida, e daí um dia eu disse assim, olha, quem sabe a senhora entra contra a prefeitura para institucionalizar a tua mãe, assim, né? A gente vai te apoiar, porque a gente está enxergando que não é falta de amor que tu tem para tua mãe, mas é realmente tu não dá conta, porque tu tem tantas outras coisas, né, para se preocupar e tal, e aquela vez ela olhava para mim e eu disse para as gurias assim, ela parecia uma esfinge, eu não conseguia decifrar o que ela estava falando pela fisionomia. E ela disse, tá, doutora, tudo bem, e depois fiquei sabendo que ela ficou muito brava comigo, assim, né, porque ela tinha prometido, daí ela conversou com outro colega médico, e tinha prometido, daí ela conversou com o médico e explicou para o médico, então, que ela não tinha explicado para mim, que ela tinha prometido para a mãe dela que ela ia cuidar da mãe até a morte. Então, tem vezes também que tu quer ajudar por um lado e tu acaba não resolvendo nada e causando mais um problema e tal. Então, tem vezes que tu tem que tentar, mas nem sempre vai dar certo, né? Então, tu pode fazer uma intervenção que talvez funcione, talvez não. E tu tem que dizer, olha, eu estou tentando te ajudar, talvez não seja a melhor opção, a senhora pode pensar sobre isso, se a senhora não quiser, a gente vê outra coisa, enfim, tem que ser assim. Pode passar, Núbia. Tem 2 protocolozinhos que ajudam a gente a começar a perguntar sobre religiosidade, sobre espiritualidade, desculpa, tá? O que eu mais gosto é o FICA, tá? Que é fé, importância, comunidade e ação no tratamento. Então, fé. Então, assim, você se considera um religioso ou espiritualizado, a pessoa se considera religiosa, né? Ela tem essa questão de que as crenças podem ajudar a lidar com os problemas dela, né? Não estou dizendo que eu tenho que dar o meu palpite, eu estou querendo ouvir a pessoa. Essa religião tem importância na sua vida? A senhora acredita que a religião é um fator importante na decisão da sua vida? É um fator importante em decisões médicas? É um fator importante no tratamento? Por exemplo, quem dá muita importância nesse questionamento são os pacientes evangélicos, muitas vezes, né? Que muitas vezes nos causam até eu não vou dizer problema, mas enfim, são questões assim, tu tá vendo que um paciente vai evoluir para a morte porque ela tem uma doença ameaçadora da vida que não tem cura. E daí vem o pastor e diz que ela vai se curar.
né? Então, isso também é uma questão da gente, como é que a gente vai lidar com isso, assim, como é que tu vai fazer com que, aí muitas vezes, isso não aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas, para de fazer tratamento. Mentira, a gente já teve uma paciente, sim, no Melhor em Casa, uma paciente que foi visitar enfim, uma pessoa espiritual no estado, ela tinha um câncer de mama, ia fazer cirurgia e disse que foi lá, fez, sei lá, o que fez, que trabalho que fez, e disse que estava curada. E tá, né? E a família não foi atrás, ninguém foi muito atrás de estar junto com essa pessoa. Um ano depois, ela vem com metástase cerebral, né? Ficou acamada e tal. E daí, essa paciente chegou para nós. Então, é realmente muito difícil, assim, tem vezes que a religião, ela pode atrapalhar o cuidado. Mas é importante a gente entender para ver o que a gente pode fazer de ajudar, onde que a gente vai trabalhar, né? Muitas vezes eu e a Rose, a gente já pensou até em conversar com o pastor. Não deu tempo aquela vez, mas a gente queria ter uma conversa com o pastor para ver o que a gente podia fazer para ele nos ajudar a cuidar da paciente, num caso desses de evangelho. Muitas vezes a própria comunidade religiosa acaba cuidando muito deste doente, né? Este caso, que a gente não conseguiu conversar com o pastor, a paciente acabou falecendo, e a igreja, ela não era daqui, ela não era natural de Bento Gonçalves, e a própria comunidade religiosa dela pagou o translado do corpo lá para o norte do país. Ela foi transferida para o Piauí. Então, sim, a comunidade religiosa é muito importante, algumas vezes, tanto no cuidado quanto na ajuda financeira. Então, é importante nós também conhecermos isso, porque algumas vezes elas nos ajudam muito no cuidado. Quem trabalha em SF pode confirmar o que eu estou dizendo, né? E a ação no tratamento, que é a questão mais difícil, eu acho que para o profissional da área da saúde, que assim, como você gostaria que seu médico da área de saúde considerasse a questão de religiosidade ou espiritualidade no seu tratamento, né? Então, indique e remeta a algum líder espiritual. Por exemplo, assim, tu quer conversar, tu quer que o teu médico converse com alguém da tua religião? Assim, isso eu nunca consegui fazer, assim, tipo, de um paciente me pedir para eu conversar com o seu agente espiritual, ou o seu sacerdote, ou enfim, a pessoa que é o seu líder espiritual, para a gente conversar sobre a doença, assim, isso eu ainda não tive essa oportunidade de fazer, mas eu acho muito legal a gente pensar que isso também pode ser feito, né? Vocês também devem entender isso, assim, quem faz bastante visita domiciliar, tem vezes que vocês entendem o contexto da família, até nas palavras não ditas, ou no comportamento das pessoas, de como vocês têm que se portar, ou o que vocês podem perguntar ou não. Só que a gente não, e muitas vezes a gente esquece de perguntar sobre religião, né? Essa questão fica uma questão mais escondida, ela não é uma questão conversada. Pode passar, Núbia. E o outro é o Hope, tá? Que é um outro também, é um outro mnemônico, acho que é isso que a gente fala, também sobre questões, né? A questão sobre esperança, o que te traz esperança, conforto, força, paz, né? Se você tem uma organização religiosa, se você é uma pessoa que tem práticas religiosas, né? Que tem uma pessoa que tem um guia espiritual, e se você acredita que a religião pode ter, religião ou espiritualidade pode ter efeitos em práticas médicas em pacientes em fase final de vida, tá? Então, é um outro protocolo. A gente acaba usando mais o FICA, assim, eu tenho ele como orientação. Nem sempre isso a gente consegue conversar na primeira consulta, na grande maioria das vezes não. A gente prefere criar um vínculo com a família, né, na segunda ou terceira consulta, ou muitas vezes até mais tempo depois, que foi o caso da Feira, agora consegui conversar com a paciente meses depois, né, e ela não conseguir estar serena e conversar sem aquela questão da emoção, do sofrimento e da negação, assim, que tu não consegue tocar mais muito no assunto. Então, assim, são na verdade, assim,
esquemas práticos para a gente nos ajudar a seguir a conversar sobre isso, a tentar começar a conversar sobre isso. Eu vou dizer que é uma das coisas mais difíceis de eu fazer no cuidado paliativo, e realmente a gente tem que treinar, tem que pegar e de vez em quando, e começar a fazer com os pacientes, tem vezes que vai dar mais certo, tem vezes que não vai dar tão certo, tá? Porque realmente acho que a coisa que a gente não aprendeu, que eu particularmente tenho muita dificuldade de fazer. Mas eu tô sempre tentando, tem vezes que a gente consegue de uma maneira melhor. Pode passar, Núbia. Daí como é que a gente faz, né? Então a gente faz aquelas perguntas e faz o quê? Né? Então a gente pode fazer uma intervenção, né? Uma intervenção em equipe, né? Uma intervenção com assistente espiritual da pessoa, um sacerdote. Então essa paciente que a gente tem no Melhor em Casa agora, que a gente está tentando conversar com ela realmente sobre o que ela tem, quais são os valores dela, e o que a gente pode fazer para ela dizer o que ela quer, para ela dizer o que ela deseja do seu cuidado. Em relação à sua doença, no quadro que ela está, vai ser eu e as gurias, está sendo eu e as gurias, né? Então, foi a Fernanda, tocou no assunto, a ideia é que semana que vem eu vá conversar com a paciente, com a família, né? Num momento sozinha, num momento sem aferir pressão, sem ver ferida, sem nada, simplesmente só para a gente, um momento de conversa realmente, disso aqui a gente tem que ter porque isso também não adianta assim, tá, vamos conversar sobre isso, tá, te dou 5 minutos, pode falar aí que tem que ser uma coisa, tu tem que criar um clima para conversar sobre isso. Então, a ideia é que a gente faça isso na próxima semana, eu espero que a gente consiga, né, com a família e com a paciente, né, porque é muito interessante, né, eu conversei com a filha dessa paciente, e daí eu disse assim, ai, doutora, os médicos do hospital me falaram que eu tinha que conversar isso com a mãe, mas eu não tenho coragem. Eu disse, tá, tudo bem, mas tu não tem coragem por quê? Porque tu não consegue falar ou tu não consegue ouvir a resposta que tu tem medo? Porque talvez a mãe vá dar uma resposta que a filha não queira ouvir, né? Então, isso é difícil. É difícil, não é uma coisa simples, assim. Então, o ideal é sempre que a gente consiga fazer isso com calma, né? Pode passar a Núbia para mim. Posso contar como eu fiz com meu sogro? Pode, claro! Ou depois? Não, pode contar. Eu usei o nosso grupo, porque a gente queria saber se ele queria ser cremado ou não, que a namorada dizia que sim, a filha achava que não. Ele está quase 5 meses no hospital. Então, eu disse que eu estou fazendo parte de um grupo de cuidados paliativos, e eu botei vocês no meio, né? E que a primeira coisa que eu tive de dizer lá era meu plano, o que eu queria para a minha vida, o que eu pensava na minha morte, onde eu queria. E daí eu disse, olha, eu vou fazer um trato com o senhor. Eu disse lá que eu quero ser enterrada num cemitério lá no interior da mata, perto dos meus familiares, etc. E a gente não sabe se vai ser eu ou o senhor que vai morrer primeiro, então eu quero fazer um pacto com o senhor. Se eu morrer primeiro, o senhor tem que me garantir que vai avisar meus familiares, o teu filho, teus netos, que eu quero ser enterrada lá. E o senhor já pensou nisso? Ele começou a me dizer, tanto fazia ser enterrado em São Vicente, Jaguari, Santa Maria, mas desde que tivesse espiritualidade. E daí eu comecei a perguntar, mas o que é espiritualidade? É um lugar que se acredita em um Deus. E ali a gente começou a conversar, dele me disse, cremar? Nem pensar, a pessoa se remete toda, eu não quero. Ele me disse, para a filha dele. Daí chegava e nós brincamos, eu perguntei para ele se ele rezava, como é que tá assim, rezo muito. O senhor quer rezar comigo? Eu luterana, ele católico. Começou eu fazer um Pai Nosso, ele outro, né? Mas tudo bem, nos entendemos, né? No Pai Nosso. Mas ele, assim, vibrava os olhinhos dele falar sobre isso. Falamos se ele tinha planos de fazer alguma coisa, porque nós queríamos saber se ele queria casar ou não com a namorada. Não tem plano nenhum. Então foi deixando assim a coisa, eu dizia para minha cunhada, tu viu? Foi bem fácil, eu botei o pessoal lá do meu grupo no meio e a coisa fluiu. E foi bem interessante, assim, as enfermeiras... E tu vê, ele queria conversar, né, pelo que dá para entender, foi uma conversa bem fluida, não teve interpérios, assim, ele foi... Nada. Então, ele foi falando, assim...
E eu disse para ele, assim, ó, que a gente queria muito que ele vivesse, que ele vivesse bem, com qualidade, que pudesse assistir a formatura dos netos, se é o que ele queria. E se ele não queria mais, que ele não aguenta mais as dores que ele sente, que ele pode partir, que ele pode ir, porque ele disse que tinha saudades muito do pai e da mãe, os dois são mortos, né? Que ele queria muito encontrar os pais. Eu disse, o senhor pode partir, a gente vai se cuidar um do outro aqui, mas é o senhor que decide. Então, assim, ó, o sorriso, o brilhozinho nos olhos, quando envia as enfermeiras, ele contou, assim, que nós tínhamos conversado sobre isso, e claro que 2 horas depois ele estava totalmente sedado, né, estava meio dormindo, daqui a pouco voltava, mas foi interessante, que eu botei vocês no meio. Mas é uma experiência legal, né, que tu acabou contando que, eu acho isso muito bacana, né, e isso é muito de família para família, né? Tipo, na minha casa, todo mundo é mega resolvido em relação... Tipo, na família da minha mãe, na minha família, todo mundo é mega resolvido. Todo mundo quer ser cremado, todo mundo entende... Eu já te falei, a gente é espírita, católico espírita, então isso é uma questão de passagem, né? Então, tipo, tá todo mundo muito mais resolvido, assim. Mas tem famílias que não são, assim, que tem muita dificuldade de conversar sobre isso. E tem vezes que o paciente quer falar e não consegue, né? Olha que oportunidade bacana que teve, assim, acho que foi bem legal. Pensa se você não tinha falado o que ia acontecer ali, quanta questão ia ficar em rusga familiar por uma dúvida que foi simplesmente bem resolvida, né? Numa conversa. Isso é bem, bem legal, assim. Pode passar para mim. Então, realmente, depois da gente fazer uma intervenção assim, né, a gente pode fazer um feedback, né, então, assim, o feedback da Núbia ali, que talvez, provavelmente, a família tinha mais angústias que o paciente, então, eles conseguiram organizar, assim, em cima dos desejos do paciente, e isso trouxe alívio no coração dela, da cunhada, da família, e conseguiram se alinhar em fazer um plano para entender o que tem que fazer, né, e se quando isso acontecer, vai estar todo mundo tranquilo em relação a isso é muito bom, né? E tem vezes que não traz alívio, traz agravamento, né? Teve uma vez que teve uma ocasião que teve uma amiga muito querida, tipo, tinha uma mulher doente, tá? E ela tinha uma amiga muito querida, uma amiga dela muito importante. E ela estava lá na cama do hospital, enferma, e essa amiga, então, resolveu trazer o padre, mas sem conversar com a amiga, sem conversar com a doente, assim, ela disse, eu vou trazer um padre aqui. Aí a doente teve um troço quando o padre chegou, porque ela pensou, tô morrendo, tipo assim, né? Então, assim, na hora aconteceu um problema, claro, depois a amiga, ela disse, a doente disse assim, muito obrigada, eu tô me sentindo aliviada, mas na hora foi um sofrimento, porque a pessoa pensou, estou no hospital, estou deitada aqui, está chegando, é uma extrema-unção, né? Então, assim, então, como é importante a gente conversar com a pessoa para ver o que ela quer, se ela está confortável, se a senhora quer conversar com alguém, tem alguém importante que você quer falar, né? Porque senão tu acaba agravando, tu acaba trazendo um outro problema. O então, Paulo recebeu a extrema unção no hospital, porque ia a irmã todos os dias, e ela perguntou se ele queria falar com o padre, né? E nossa, se ele quiser passar por aqui, só que ele chegou já fazendo a extrema unção. Bom, a gente ria tanto depois, mas a gente brincava, né? Eu acho que tu deu uma melhorada depois, né? Ai, até hoje a gente brinca, né? E daí também, quando tipo, tu resolve um sofrimento espiritual, pode aparecer outros, daí tu vai começar tudo de novo a intervenção, de novo conversar, ver o que tu pode fazer. Pode ir passar, Núbia. Então, haveria uma questão religiosa importante, né? Quais são os sentidos e as conexões que precisam acontecer? Precisa ter alguma despedida, né? As pessoas querem se despedir. Tu quer se despedir de quem? Eu teve uma vez uma paciente que ela se despediu de todo mundo, assim, todos os filhos, uma senhorazinha, paciente da geriatria. Baixou o hospital, ela chamou para conversar com todos, chamou todos os parentes,
aí perdoou quem tinha que perdoar, que tinham brigado lá, não sei o quê, conversou tudo com os filhos, ficou tudo de bem, não sei o quê, depois ela faleceu. Então, isso também é importante nessa questão de histórias, de despedida, de conseguir fechar os laços. E uma conversa, assim, ela pode ajudar a fazer isso, né? Tu pode conseguir fechar, fazer histórias, né? Eu sei que, por exemplo, eu tenho uma prof em São Paulo que ela ajuda a fazer o book scrap, assim. Ela faz um livro da história da pessoa, bem bacana, assim. Eu nunca consegui fazer com os pacientes aqui. Eu quis fazer com uma paciente, mas ela não topou. Tu pega fotos da pessoa e vai montando uma história, assim, com papel colorido, diferente para quem fica. Então, quem fica vai ter um livro todo especial feito pelo doente no momento da doença, ali com recordações, com dizeres, com poesias, com coisas importantes para a pessoa e para ficar para a família. Então, uma coisa bem bacana de fazer. E essas coisas, elas surgem justamente nessas conversas, assim, conversas de finitude, de espiritualidade, de o que é importante para mim, o que não é importante. Então, para ele não era importante casar, não queria, tá tudo resolvido. Nós estamos namorando, mas não precisa casar. Eu vou espirrar. Falhou. Tá, pode passar, Núbia. Como é que é o nome do livro? Ela faz um book scrap, é em inglês. Se tu botar book scrap. No vai ter vários modelos. E aqui é o que a Núbia falou, né? Então, esse Patativa de Assaré, que é um compositor nordestino, um escritor nordestino. Então, os médicos dizem, o povo latino não gosta de conversar sobre a morte, né? E aqui ele fala, morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava a gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande vigor. Porém, eu lhe peço um favor. Para ir para o Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Né? Que é, na verdade, o que a gente quer. A gente entende, ou pelo menos muitas pessoas entendem, algumas não, que a gente vai passar por isso, assim, mas que a gente tem que tentar, né, e fazer de tudo para morrer sem dor, sem dores, no caso, né, não só física, mas também espiritual e social e psicológica. Pode passar? É isso, pessoal, assim, foi mais curtinha hoje, tá? Desculpa essa confusão. O capítulo do livro também é curto. Não, peraí, né? Vamos deixar as gurias agora falarem, né? Tá. Ele fala sobre o FICA, né? Sobre o FICA, tem bastante coisa legal ali naquele capítulo, acho interessante, mas ele é uma leitura agradável, acho interessante vocês puderem dar uma folhada, tá? O grupo tá um pouco silencioso, eu entendo que tá todo mundo louco, trabalhando que nem louco. Mas, enfim, se vocês têm dúvidas sobre as coisas, vocês podem escrever para nós e perguntar, e o que eu puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Agora, vocês contem as experiências de vocês. Eu acho que o importante agora é o pessoal compartilhar, né, se já passou por alguma dessas experiências, como é que foi, sugerir, porque a gente está sempre aprendendo um com o outro, né, tocando figurinhas. Vivi, já teve alguma aí? Estou enxergando a Vivi aqui, por isso que eu perguntei. Não tive ainda a oportunidade. Mas é uma questão de prática, como a Tamara falou, né? E como eu já... o vínculo, né, com alguma família já conhecida, já estabelecida, fica menos difícil, assim. E as outras meninas, tem alguma história para contar também dessas? De algum familiar, alguém que conheceu? E até o fato, eu acho que deve estar chocando todo mundo, né, enquanto as pessoas vão pensando algum exemplo, que a Tanara falava muito bem aquela questão da despedida, né, dos rituais e tudo, né, e hoje a gente está todo esse período maluco, né, porque mesmo se a pessoa, mesmo em cuidados paliativos, mesmo em fase terminal, depende onde está, como está,
não vai ter toda aquela questão do velório, das despedidas, daquele monte de gente que ia, né? Então, eu acho que isso também pesa um pouquinho, né? Isso vai causar um sério problema, muito problema psicológico em relação ao luto complicado, né? De não despedidas, de como é que tu vai... Eu acho que todos nós... Eu já passei por isso, isso já passou pela minha cabeça várias vezes. Pensamos como que a gente vai se comportar frente a um familiar nosso falecer por Covid. Já passou na nossa cabeça, assim, já passou. A minha irmã tá com Covid, hoje é D8. Hoje, não, mentira, D9, dia 9 de Covid. Tá estável até. Tipo, a gente mantém cuidado, mantém orientação, tô de olho porque ela é obesa, né? Então, isso passa pela minha cabeça, assim, vai que ela acontece alguma coisa que a gente não quer que aconteça, como é que, né? Não vai ter velório. Então, isso realmente passa, e passa também sobre que eu também posso pegar, eu também posso morrer, e também não ter velório, e meu filho não entender o que aconteceu com a mamãe. Então, realmente, a gente está vivendo um momento mais complicado desta parte de despedidas e espiritualidade. Porque é importante, assim. Uma vez eu vi um documentário sobre a morte, como é que a morte é tratada em diversos locais do planeta, assim. Então, como é que é a morte nos Estados Unidos, como é que é o velório nos Estados Unidos, como é que é um velório na América Latina, porque é mais ou menos igual. Como é que é o velório, por exemplo, no budismo, né? E tem um pessoal na África, se eu não me engano, na África, que o velório é conviver com o corpo do morto por um ano em casa. Eles convivem com o corpo morto em casa. Eu vou achar esse TED, uma hora dessa eu mando para vocês. É muito engraçado, muito interessante, assim, de entender como é que a morte em diversos cantos. Eles guardam o corpo do morto dentro de casa. Tem uma coisa lá que eles fazem para não, tipo, ficar podre, né? Mas, enfim, o corpo fica ali, eles colocam oferendas ao redor do corpo por um ano e meio. Aí depois eles enterram o corpo numa festa. Eles fazem uma festa, matam um boi e daí enterram o corpo. Então é muito diferente, assim, são maneiras do ser humano ver a morte, ver a espiritualidade. É bem interessante entender que não é todo mundo que pensa como a gente tem uma cultura latina, né, uma cultura europeia. Se a gente for pensar, séculos atrás, na Europa, esvaziavam os cemitérios e iam colocar os ossos dos mortos lá. Tem túneis em Paris que tem 6 milhões de mortos de crânio lá exposto. Eu visitei, a coisa mais linda do mundo. Pois é, então isso era um costume. Sagrado. Era um costume de como cuidar dos seus mortos, né? Então, realmente, assim, outra cultura que festeja a morte, que eu acho muito interessante, é a cultura do México, né? O mexicano, ele faz uma festa no Dia dos Mortos, né? Então, eu realmente quero um dia ir no México nesse momento, nesse feriado, assim, que eu acho muito legal entender como é que outra cultura enxerga isso, eles entendem isso como um momento de agradecimento, de lembrar das pessoas, né? E a gente tem outra maneira aqui, por exemplo, na América Latina, sul-americana, no caso. Eu acho muito importante a gente entender, para entender como a gente cuida das pessoas, assim, como a gente cuida do ser humano. Ou a cinza, né? Porque hoje tem muita gente que não guarda o corpo, mas que guarda depois a cinza, né? Várias histórias, vários filmes, e às vezes quebra e derruba, e a avó foi toda aquela função, né? Meio sátira, né? Mas é assim. Né? O meu pai quer ser cremado. Oi? E o meu pai quer ser cremado e quer que eu leve as cinzas dele lá para a Cordilheira dos Andes. Ele quer ficar por lá depois. Então, assim, a gente vai... Acho que isso é uma coisa importante da gente conversar em família, assim, né? Então, a Michelle, esses dias também... A Michelle Nutri, a Fracalossi, não sei se ela tá aí. Esses dias a gente estava conversando sobre... Ela chegou no Mulher em Casa faz um mês. E daí, claro, né, ela começa a aprender e tal, desde que ela chegou em casa e explicou para o marido. Se acontecer uma coisa comigo, eu quero que tu faça isso, e eu te mandei um relatório para ele fazer o que ele tinha que fazer e tal.
né? Mas eu acho importante a gente aprender a pensar sobre isso, a conversar sobre isso, né? A fazer os pacientes conversarem sobre isso, conversar com os pacientes sobre isso. Sobre essas questões, sempre vale a pena a gente entender que as coisas ficam muito mais fluidas, né, Núbia? E até a questão familiar também, né? Fala, Vivi, depois eu falo. Não, me lembrei da experiência da minha avó, que, né, a minha avó é cristã adventista, né? E ela, assim, comparando com o velório do meu avô e da irmã dela, ela se desesperou muito mais no velório da irmã. Por quê? Porque ela crê que o meu avô morreu, mas vai ser salvo, pela crença, né? Só que a irmã, na mente dela, não morreu salva. Então, isso traz muito sofrimento, porque é difícil mesmo tu pensar que uma pessoa nunca mais vai existir, né? Então, como a religiosidade, a espiritualidade influencia nesse conforto, né? Então, a pessoa morreu, é triste, mas bom, daqui a pouco eu vou ver ela, né? Então, eu tive essa experiência com a minha avó, que ela se desesperou muito no velório da irmã, o que não aconteceu do meu avô, sabe? Interessante, né? Como isso tem o poder, né, de ou acalmar, ou depende da crença de cada um, né? Uhum. O que a Tanara estava falando, não tanto em morte, mas que todos nós, às vezes, temos que parar, pensar, né? A gente brinca, a conta da senha do meu banco é a mala, a senha de não sei o que é a mala, em casa a gente tem senha para as coisas, que a gente brinca. Acontecer alguma coisa, todo mundo vai perguntar qual é a senha da família, todo mundo sabe. Então, acontecer alguma coisa com algum, vai conseguir ter acesso a banco, ter acesso a celular, acesso a tudo, porque é a senha da família, que a gente usava sempre que era mala nas viagens, e ficou o padrão, né? Que ninguém sabe, não tem nada a ver com os números. Mas essa semana eu recebi um material que acho que eu vou compartilhar com vocês, que é uma pesquisa do Hospital de Clínicas sobre a síndrome de burnout, né? Que a Tanara falou que todos nós estamos um pouquinho assim, né? Abatida muito ou pouco com tudo isso. Então, como nós estamos reagindo? O Clínicas está fazendo um trabalho muito interessante com os funcionários que trabalham na saúde. Então, é uma pesquisa que eles vão fazer um tipo de intervenção, vão medir, e daqui a pouco eles vão estar dando os retornos, então, para ver como que a gente está em relação com a morte do outro, ou com as perdas do outro, ou com esse período, né, de pandemia em si. E daí tem algumas coisas que a gente também quer dar para a gente se fortalecer, né? Porque a gente fala em cuidados paliativos, mas também temos que pensar em cuidados para nós, com esse pessoal, com esse grupinho aqui que está aqui, né? Cuidar um do outro, nesse sentido, nos apoiar. Eu vejo assim que a secretária do Paulo pegou Covid a semana passada, deu positivo. E ela tem uma irmã que também está com Covid, o filho mora em outra cidade. Então, o que eu fiz para ela? Eu dei oxímetro de pulso, fui comprar, porque não achava em lugar nenhum, um termômetro digital, levei na casa dela, entreguei na sacolinha, todos os dias ela tem que me dar relatório como é que ela está. E é para ver assim, minha saturação está de tanto a tanto, eu estou tanto a tanto. Ela se sentiu acolhida, porque ela fala comigo, eu pergunto como ela está, oriento alguma coisa, falamos alguma coisa. Então, a pessoa que recebe uma ligação da central do Covid, ou o familiar que recebe uma ligação pós-morte de alguém, né, o grupo que o pessoal está fazendo de pacientes enlutados aqui, né, tem o grupo do Espaço da Escuta que está fazendo esse papel. Então, se vocês têm alguém que perdeu familiar por Covid, algum familiar por Covid, alguma coisa assim, podem também estar entrando em contato com o pessoal ali do Zona Sul, né, do Espaço de Escuta, que eles formaram um grupo só de atendimento do luto. Então, aquele paciente lá que não está conseguindo resolver bem o luto de alguém, do familiar, etc., está ocorrendo esse grupo aqui em Bento. Outra que a gente quer convidar todos também, no dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Então, nós vamos fazer algo, vou dizer que eu não sei o nome, mas algo especial para todos os nossos funcionários da saúde nesse dia, pensando em nos fortificar. Vai ter prefeito, vai ter secretária de saúde, vai ter primeira-dama, vai ter o pessoal participando no sentido
que às vezes as pessoas estão se sentindo desmotivadas, principalmente quem está na ponta, encontrando sentido no trabalho diante do contexto atual. Esse cartazinho que vocês vão estar recebendo, ou já receberam. Então, assim, como que nós vamos estar fortificados, já que nós estamos num grupo de estudo de cuidados paliativos, que muitas pessoas vão morrer, mas também nós não podemos deixar de falar que alguns desses pacientes em cuidados paliativos vão morrer por Covid, antes até da própria doença agir, né, e atuar. Então, como que nós estamos e como que nós podemos nos fortificar? Então, não, eu sei que não tem muito a ver com o tema, né, Tamara, mas acho que tudo que vem nos fortificar, nos empoderar, nos animar e para animar os outros, eu acho que é bem-vindo nesse grupo. Então, o que vocês também receberem de outras atividades. Tudo agrega, né, Núbia? Tá difícil, assim, a carga, ela não é só médica, de saúde. Tipo, eu tenho carga de mãe, de mulher, de casa, de trabalho online que a gente traz, e quando te ligam, né, enfim, a gente tá aí para trabalhar, para ajudar, mas, assim, realmente, as coisas começam a pesar e tu chega uma hora, senhor, por isso que eu digo, assim, me mantenha a minha acupuntura, o meu reiki sagrado semanal, de que eu não quero, não largo de jeito nenhum, porque tá difícil a gente conseguir sobreviver no meio de tanta bagunça, tanta incerteza, tanta doença, né? Uhum. Sim, tudo isso agrega, eu acho que a qualidade de vida, o que a gente puder reforçar a qualidade de vida para nós, enquanto estamos aqui, é importante. Esse grupo também é dar um colinho, né? Eu sei que a Michele levantou a mão, Michele, eu já paro de falar, né? Mas é dar um colinho. Hoje a novidade é que a gente está recebendo um médico homeopata na Secretaria de Saúde. Acabou de entrar, passou aqui pelo NUMESC, tá? Ele vai começar a atender. Então, daqui a pouco, os médicos do grupo, vocês já poderão estar encaminhando, guardem o fluxo, né? Estou dizendo de antemão, mas é mais um, né? Estamos tentando reerguer as piques de novo para voltar a fazer a auriculoterapia. Porque para ansiedade, para tudo isso é excelente. Eu gostei da mãozinha lá, mas para a gente também nos dá um colinho. E não deixa de ser. Michele, por favor. Núbia, é a Rose, na verdade, o meu celular tu tá no da... Isso, tu tá no eu da quero Michele. dar minha contribuição hoje sobre o assunto abordado. A gente estava aqui conversando aqui, eu e a Fernanda. A gente participou de um congresso em Pelotas em 2019, que foi um congresso do Mercosul em cuidados paliativos, e a gente conheceu duas coisas bem interessantes lá. Doula da morte, que eu não sei se o pessoal conhece, né? Pensando agora, a gente, não neste momento, mas enfim, pacientes que, por exemplo, tem uma doença ameaçadora da vida e tem um tempo ainda, né, para isso, e às vezes a família, enfim, né, não consegue suportar isso sozinha. Então, existem essas doulas, existe até curso para fazer. Então, elas acompanham, né, esses pacientes, elas amparam, dão tranquilidade, né? É um acompanhamento. Até acho que a Tamara pode talvez abordar mais. Achamos bem interessante porque tinha duas, acho que era uma enfermeira e uma dentista, enfim, que eram as que elas são da amor, daí tem um T, ser, amortecer, tipo como se fosse. Dá para procurar, eu acho, enfim, no site delas para conhecer esse trabalho. E uma outra coisa que a gente conheceu também, que foi o... como é que é de sonhos? O realizador de sonhos, que é também, por exemplo, aí eles deram vários exemplos, é um pessoal também, né, um grupo, enfim, um empresário, que ele criou, enfim, essa empresa lá para ele. Se eu não me engano, ele era de São Paulo, eu acho. Então, como é que eles fazem isso? Por exemplo, uma pessoa também que tem um diagnóstico ali, né, com um prognóstico ruim, e aí, né, tem um sonho, por exemplo, de ter uma festa de aniversário que nunca teve, vestido de princesa. Então, eles realizam isso, vão atrás de, tipo, de doações, enfim, de tudo, sabe? De pessoas que querem
participar, e aí eles fazem, tem gente que quer ir por exemplo, um cadeirante e tal, ir num estádio, assistir um jogo de futebol, pular de paraquedas, teve várias coisas também muito legal, que são coisas que, claro, para conseguir tudo isso seria tipo, né, uma Disney, como a gente diz, mas assim, são também outros métodos que existem, né, existem e podem ser utilizados. Muito obrigada. Que interessante, Rose, sabe? Eu conheço doula para assistir o parto lá, né? As doulas que desde o tempo de São Paulo, há 20 anos, quando eu fiz minha pós, tinha. Agora, doula da morte, eu não sabia. Esse realizador de sonhos também não. Então, que bom, né? Poder trazer outras coisas que estão acontecendo por aí, né? Eu lembro que o Paulo visitou também aquele instituto em Porto Alegre, São Paulo, que eu não lembro o nome, que as pessoas ficam só em cuidados paliativos. Lembra, Tamara? Hospital Premier. O Premier, isto. E tinha pessoas de 3, 4, 5, 6 anos, quase 10 anos lá, claro que muito dinheiro, né? Muito por mês, mas assim, nós estamos lá numa boa, né? Vivendo assim, não é algo fui para morrer, e toda essa questão que a gente vive hoje, né? Pensar que há cuidados paliativos, vou morrer. Quanta coisa boa dá para fazer, né? Que a gente está descobrindo e vendo também, né? Eu acho que a coisa uma coisa importante que faz a gente entender a nossa morte é enxergar a nossa morte, entender como a gente está vivendo a nossa vida e o que a gente pode melhorar na nossa vida. Então, isso é o fundamental, assim, é o que realmente tem um episódio da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela é uma filosofia de vida, né? Tu acaba mudando condutas da tua vida, né? Em relação a muita coisa, assim. Então, falar sobre a morte é tentar viver bem até chegar lá. Acho que isso que é o importante. A gente tem que produzir tudo que a gente possa fazer, seja de cuidados, esses cuidados que a Rose comentou aí, né? O Amortecer realmente são enfermeiras, se eu não me engano, de Porto Alegre, que fizeram esse curso, é bem bacana. Eu queria fazer esse ano, mas enfim, estamos em pandemia. E é realmente um final de semana de como elas mostram como elas fazem o acompanhamento de pessoas que estão para falecer, e realmente elas ficam junto com o paciente, né, doula da morte. E esse realizador de sonho eu não conheço pessoalmente, as gurias contaram realmente aquela vez, mas tem pessoas que fazem isso de uma maneira menor, claro, em Porto Alegre, né. Teve uma reportagem de uma paciente do Rodrigo Castilhos que foi pular de asa delta, tinha um câncer de pulmão terminal e tal, e o desejo dela era pular de asa delta, e conseguiram organizar isso quando ele trabalhava na Santa Casa. Então, são coisas diferentes, sim. E eu me lembro que a professora Dalva sempre dizia assim, que o cuidado paliativo não é sobre morte, é sobre viver bem até morrer. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Olha, pessoal, acho que é isso. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Mais alguém, gente? Se não, acho que foi bem válido, né? Sempre é, né, Tamara? Só nós não podemos ficar sem, nós temos que ter no mês. Com certeza. Se alguém quer trazer alguma coisa no próximo relato, eu vou trazendo. Cada vez que eu faço alguma coisa diferente com o meu sogro, né? Ele está fazendo 5 meses de hospital. Então, a gente quer tentar fazer assim, o que ele quer para a gente tentar conseguir. Ele não quer nada. Mas, também, eu acho que uma coisa que ele ficaria feliz é levar o gato, né? Mas nesse momento não estão deixando entrar animais, né? Isso é uma pena. O bichinho faz falta. É. O próximo dia, a gente tem agendado para o dia 15 de abril, uma quinta-feira. A princípio, podemos deixar? Acha que vai dar, Tamara, 15 de abril? Olha, eu acho que sim. Eu dependo da bandeira preta e da volta às aulas, né? Mas, enfim, amanhã eu converso com a Rose com calma, e daí a gente vê, daí eu já te digo se sim ou se não. A gente tá... Os pacientes do cuidado da melhora em casa estão numa rotatividade grande, assim, a gente tá com o paciente entrando e saindo,
Então, demanda um pouco mais de atenção, esses que estão mais na finaleira, né? Então, mas se não der, a gente pode fazer na quarta também, mais ou menos nesse esquema. Mas eu te dou a resposta. Sim, a gente tem agora um menino que também trabalha aqui na comunicação, que veio para cá, então eu já pedi para ele que eu quero que ele faça um cartazinho, né, para nos ajudar nessa parte, porque divulgar um cartazinho fica melhor, né? Como é online, não tem problema de entrar mais pessoas de fora, né? Mas que o nosso grupinho, aquele do grupo dos cuidados paliativos, pudesse estar sempre, né? Porque esse é o grupo que a gente quer fortificar, esse é o grupo que a gente quer nos dar colo, né? E nos empoderar. Quem sabe até doulas da morte. Eu até acho que eu gostaria, viu? Olha, estamos nesse momento esperando a Kali entrar. Kali, seja bem-vinda, nós vamos te dar tchau, vamos te agradecer a tua presença. Fala, Tamara. Não, a Rose colocou ali o curso de doula da morte do Grupo Amortecer, que é esse pessoal de Porto Alegre. Eu também quero fazer, assim que a gente... a coisa ficar menos preta. A gente consegue juntar mais, talvez o ano que vem saia. Mas eu acho que essa é a fase mais propícia de fazer cursos como online, né? Meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa assim e gostando do online. Sim, mas esse curso é muito presencial porque tem essa questão do contato, entendeu? Essa questão da doula da morte, eles fazem, se tu for lá fuçar, tu vai ver que eles fazem uma questão... Tipo oficina? É uma oficina. Isso, é uma oficina onde tu, muitas vezes, eu sei que tem uma parte, eu não sei todo o curso, eu sei que tem uma parte onde você é o morto. Fica de morto, e as pessoas ao teu redor te cuidam, então, esse é muito prática, tipo, tem que ter a prática, não pode ser online. Eu fiz o Preparando-se para a Morte, com o Christopher, uma coisa assim, excelente. Aconselho todo mundo a fazer. Por isso que eu acho que eu tenho bem facilidade de falar e de tranquilidade, porque eu já me vi dentro de um caixão, né? Ouvindo e escrevendo o que eu queria ouvir nas últimas palavras. Eu fiz toda essa frase. Forte pra caramba. Kelly, você tá bem? A Eda tá preocupada, que ela achou que tu tá resfriada. É que o teu foco tá bem... Oi. Tá tudo bem? Só saber que tá tudo bem, a gente fica tranquilas. A gente tem algumas pessoas que... Quem teve aí no primeiro grupo, do grupo que é a segunda vez que está? A Kelly é... A Elisandra é... Não tô resfriada. Tudo bem, meus amores. Tá bom, então tá. A Eda te manda um beijo. Pouca gente. A Elisete, a Andréia Boeira. A Andréia Boeira tá aí? Sim. Então tá, alguém quer falar alguma coisa? Kali, eu coloquei lá a apresentação da Tamara, tá, Tamara? Eu nem te pedi, mas eu vi que tu falaste, então eu já coloquei no nosso grupo do WhatsApp do Cuidados Paliativos, então a apresentação já está lá. Eu mudei o nome do grupo para Grupo de Cuidados Paliativos, porque eu procurava e não conseguia achar para mandar os links, as coisas para vocês, para falar no final de semana, para ninguém esquecer. E então, a princípio, se não mudar dia 15 de abril, mas vocês podem entrar no site, a gente vai postando ali no grupo e a gente combina certinho. Podem convidar mais pessoas, né? Enquanto ele está online, eu acho que ele pode ser mais amplo, mas quando ele for presencial, acho que esse grupo aqui tem que manter, né, Tamara, para a gente ter mais intimidade também. Conversa mais, né? Isso que a gente mantém essa uniformidade de conhecimento na secretaria maior, assim. Então, tá, podem convidar um colega e agende o dia 7 de abril para o nosso Dia Mundial da Saúde. 6 de abril, se alguém quiser aprender, se tem enfermeira, médico no grupo, quiser aprender mais sobre vacina, nós vamos fazendo todo um teórico sobre a
a vacina do Covid, efeitos colaterais, como aplicar, vamos fazer a prática para os dentistas. Vai ser um dia especial para os dentistas, mas se alguém quiser, vai ser presencial esse, tá? 9 de abril para os técnicos de enfermagem, 31 de abril para os administrativos, então levem as atividades para o grupo de vocês. Tamara, muito obrigada. Pessoal, em uma palavra, o que foi hoje? Pode abrir os microfones para a gente encerrar. Essas são as coisas da prof. Uma palavrinha só, avaliação desse encontro online, diferente do primeiro presencial. Pensativa, fiquei. Pensativa. Ótimo. Pensativa, ótimo. Vai, Elisandra. Eu vejo como mais uma possibilidade de cuidado, né? Que a gente às vezes foca muito no corpo, na mente, mas tem algo ainda para além, né? Que a gente tem medo de encostar e falar, mas que é necessário. Então é mais uma forma e mais uma possibilidade de cuidado. Isso aí. Mais alguém quer dar sua palavrinha? Realidade, conhecimento, sensibilidade, muito bom. Eu lembro que eu presidi na época uma mesa redonda sobre espiritualidade, onde tinha a espiritualidade e a morte, onde tinha pessoas de todas as religiões e defendiam aquilo amargamente, né, cada um a sua posição, mas foi algo assim, era câncer, morte e espiritualidade, que foi muito legal, assim, que tu aprende tudo isso que a Tamara falaste antes, né, com a cultura é isso, o outro festeja, o outro sorri, o outro guarda o corpo, o outro guarda cinzas, o outro quer ser enterrado junto com os familiares, o outro prepara todo a questão dos túmulos, etc. Então, assim, é o respeitar o outro, né, eu acho que isso é respeitar as crenças do outro, né, e vamos em frente. Um ótimo mês, Tamara. Muito, muito obrigada pela sua oportunidade. Fiquem bem, desculpe o atraso, tá, da semana aí, vamos tentar a gente se manter nos eixos, tá? Tem problema, a gente se adequa com tudo, tá? Um bom mês para todos vocês, fiquem muito bem, se cuidem, muito álcool gel e muita paz no coração. Interrompendo.